Fala galera, beleza? Eu sou o Caio Cutrim, programador web. Nós estamos de volta com mais uma videoaula sobre Node.js. Hoje nós iremos dar continuidade da última aula sobre arquivos e precisamos solidificar mais o conhecimento nas operações de arquivos. Por exemplo, precisamos fechá-los antes que seja tarde demais. Sim, senhores. Vamos lá. Como é que a gente fecha os arquivos, Caio? Neste exemplo aqui, por exemplo, que é um exemplo curto, você pode perceber que nós não temos nenhuma operação que feche os arquivos. Por quê? Pelo puro e simples fato desses arquivos aqui que a gente está lidando ser bastante pequeno. Sim, é bastante pequeno. E o sistema operacional no qual aqui eu estou trabalhando, caso, por exemplo, o Ubuntu, ele se certifica que esse arquivo ele é fechado, beleza? Ele lida com isso. Mas em situações reais, com aplicações reais, entretanto, uma vez que a gente abre o arquivo, ele eventualmente, precisará ser fechado, Para isso, a gente tem que trabalhar com os files descriptors, usando o fsclose, fsclose de file systems, já está com ele aqui requisitado, quando esse arquivo ele for muito grande, por exemplo, é fácil, você trabalhar com arquivos, com file descriptors, Vamos nessa. Vamos criar um, não sei se a gente cria, mas ou a gente trabalha logo diretamente aqui. Nós vamos trabalhar diretamente aqui, certo? Declarei mais uma um callback aqui nesse parâmetro, Quando ocorrer um erro, ao invés de eu retornar apenas o erro, eu vou retornar esse callback, será um erro aqui, beleza? E agora precisamos tratar, o nosso arquivo aqui. Vamos criar uma função chamada notify error, beleza? Vai receber um parâmetro no nosso error ali, tá? E ele vai fechar o arquivo, beleza? Ó, o FD de arquivo. Caso algum erro ocorra, beleza? Aqui nós temos o exemplo de como fecharmos esses arquivos, deixa eu ver. Caso na leitura ele ocorra, beleza? A gente vai retornar, ao invés de a gente lançar um erro, Aqui também na linha 5 que o animal aqui esqueceu de apagar a palavra reservada throw, tá? A gente vai fechar o arquivo, caso ocorra um erro, notify error, beleza? Um erro, beleza? Aqui nós fechamos o nosso arquivo, prevenido futuros indesejados erros no nosso sistema real com Node.js, beleza? Ficou claro? Eu espero que sim, Aqui criamos uma função já que a gente vai ter que usá-la novamente, e ao invés de escrever tudo isso, a gente apenas executa ela aqui quando um erro a partir da leitura do arquivo ocorrer, tá? Fechamos, está tudo finished, tá? Agora vamos dar início à nossa aula 9 de verdade. Hoje nós
iremos trabalhar com processos. Sim, senhores. Eu elaborei uma estratégia para essa aula. Na verdade, todas as aulas elas têm uma estratégia elaborada. Dificilmente eu trabalho sem essas estratégias, até porque é complicado trabalhar sem o traço de aula na sua mente, beleza? Vocês perceberam que eu também não trabalho com slides, eu prefiro falar e demonstrar com a mão na massa o que está ocorrendo, né? Então eu peço a todos que prestem bem atenção no que eu falo, tá? Esqueçam por um momento de que tá querendo copiar aqui o que eu estou falando, o que eu estou digitando e tá tentando executar o código, entendeu? Já teve gente aqui que principalmente naquela aula de eventos, né, com a HTTP request, que pegou o código, começou a trabalhar em cima, a digitar, e acabou deixando de entender algumas coisas, né? Beleza? Beleza, vamos iniciar nossa aula sobre processos. Senhores, essa aula vai ser um pouco extensa, né? Eu espero que todos aguentem bem aí os minutos que iremos passar juntos aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Esse cara aqui já foi atualizado. Tá? Beleza. Senhores, o Node ele trabalha bem, né? Ele é bem eficiente quando ele quando ele trabalha com I/O, né? I/O assíncrono, por exemplo, como todos nós já percebemos aqui, né? Mas alguns tipos de programas eles não têm uma necessidade tão grande de trabalhar com esse tipo de modelo. Por exemplo, se você trabalhar com uma performance muito grande, né, muito intensa de CPU, uma tarefa, por exemplo, usando o Node, né, você eventualmente, né, vai ter um bloqueio de CPU. Por exemplo, deixa eu pegar bem aqui a aula sobre bloqueio de CPU, tá? Salvo engano, deixa eu ver aqui, para Classify, vamos ver aqui. Não. Vocês viram, eu não estou lembrado agora qual foi a aula, tá? Não estou lembrado agora qual foi a aula. Na aula de bloqueio de CPU, a gente criou um loop infinito, né? E a gente pediu pro terminal imprimir duas coisas, e essas duas coisas não foram impressas porque o loop infinito estava bloqueando o event loop, né? O verificador de eventos do Node.js, né? E por causa desse bloqueio, a gente teve impedida duas outras tarefas, né? Acontece também em situações reais que quando a gente trabalha com uma carga muito intensa de ciclo de CPU, esse tipo de gargalo, né, pode ocorrer. Então, nessa situação, o Node ele tem um provimento. E no caso, é você delegar determinadas tarefas para processos filhos, né? A gente tem um módulo aqui chamado Child Process. Eu já vou criar logo um arquivo aqui, logo chegando, logo metendo um bicudo logo que a parada vai ser louca aqui. Beleza? Vou chamá-lo de Child Process. Sim, senhores. Beleza? Vá Child Process. E vou logo dar logo require logo no bagulho aqui. Beleza? Child Process ele possui métodos, né? E enfim, e ele faz parte de um cara aqui chamado Event Emitter. Beleza? Ele é um Event Emitter. Se lembram lá das aulas de eventos, né?
Eu peguei pesado com essa questão de eventos justamente para chegar aqui, pra gente apenas fazer overlaps, tá? E esse cara é limite eventos, beleza? Outra coisa bastante importante é que o Child Process, além de você delegar tarefas para ele, você dividir tarefas, e quando uma determinada task é muito grande, né, você quebra ela em subtarefas e subprocessos ou Child Process, que você consegue também com ele executar comandos externos. Massa, já pensou você executar o Google Chrome quando determinada coisa tá sendo processado no seu Node.js? Você quer dar um reload, né, no Chrome, sei lá, ou abrir uma página, por exemplo, beleza? Caio, como é que a gente faz isso na prática, Caio? Para de falar, pelo amor de Deus, já não aguento mais a tua voz, bicho. Criar uma outra variável que chama Child Process, que vai chamar esse cara aqui, o exec, tá? O exec, ele recebe um comando, né? Command, e recebe um options. Esse options, o próprio nome sugere, é opcional, e um callback. Essa é a sintaxe básica do exec, beleza? Então vamos nessa, vamos dar um comando aqui, ls-a, né? Essa função callback, ela recebe como parâmetro um erro, para manipular um erro, e stdout e stdr. Já eu explico para vocês o que são esses caras, né? E a partir disso aqui eu venho com as operações, tá? O erro é a manipulação de erro. O stdout é justamente para você imprimir o resultado. Ele é uma string padrão de Child Process, tá? E ela é justamente usada para imprimir resultados no console, por exemplo. Eu vou tratar esse erro aqui de uma forma mais significativa, ao invés de apenas lançar um erro genérico, né? Vou dizer que ops, esse cara não foi possível de ser executado, beleza? Fecho e o code, tá? O stdir aqui, stdir ele é responsável por imprimir esses erros no console, tá? Aqui nesse caso a gente não vai usá-lo, beleza? A gente só vai brincar aqui com esse cara. Vamos executar Node Child Process. Eu listei o próprio Child Process, beleza? Se eu tirar esse A aqui, nós temos apenas uma lista. Kai, quero criar outro comando. Beleza, vamos criar outro comando. Que comando que tu quer, cara? Então, eu quero que ele leia todos os arquivos do diretório que começar, né, no JS. Terminar, na verdade, com o JS. Nessas horas aparece avião do nada. É sério, cara, quando tá de manhã cedo aqui, esses aviões eles não aparecem. Só aparecem agora quando eu tô dando aula. Quando eu tô dando aula, geralmente tudo ocorre, né? Vocês já perceberam isso. Beleza, beleza. Aqui eu não vou dar nenhuma mensagem, só apenas vou retornar o code do erro. E aqui, óbvio, stdout.
viu? Ele deu um cat, né, no arquivo aqui. Se eu tivesse outros arquivos, ele ia dar um cat em outros arquivos, e enfim, você ia poder visualizar todos esses outros arquivos, beleza? Cara, só tá trabalhando com arquivos em command line. Eu quero ver tu trabalhar com processos em command line. Quero ver tu trabalhar com um browser, por exemplo. Beleza? Vamos ver, né? Vamos ver, você quer, né, realmente trabalhar com um browser, então vamos lá. Você viu que hoje a gente está recheado de exemplos de erro. Eu vou imprimir a chamada aqui dele, mas só que eu não vou resultar. O valor restante não vai mostrar aqui no console, beleza? Aspect settings, já tá, faltou a vírgula antes do abriu o Chrome, abriu aqui na minha outra tela. Deu erro aqui porque a instância de Chrome já não estava aberta, então ele deu erro aqui. Vou abrir aqui o navegador Chrome, tá? Ele tá aqui sem nada, né? Tá só uma aba aberta, vamos ver se funciona agora. Bizarro. Era para estar instanciado aqui, né? Eu preciso, na verdade, labs class node class 9 child process. Aqui, senhores, vacilo total. Beleza? Nós temos aqui também um outro processo externo sendo executado, tá? Beleza? Caio, um processo, né? Filho pode ter um processo pai, e nesse caso nós temos a possibilidade de simplesmente fazer comunicação entre esses processos. Sim, nós temos comunicação entre pais e filhos. Sim, um bom exemplo de família, né? Brincadeira. E a partir dessa comunicação, nós podemos também, senhores, passar, por exemplo, setups como variáveis de ambiente, beleza? Entre esses processos. Por exemplo, eu quero determinar que um processo seja executado no ambiente de desenvolvimento, beleza? Ela é passada como string entre esses processos, né? Como dado entre esses processos, é passado como string, e você pode estar tratando ela da forma que você quiser a partir disso aí, né? Beleza? A gente também tem o parâmetro options, né? Eu não quero mais executar esse cara aqui, muito menos esse cara aqui. Faltou falar de options aqui. Eu posso, options, você sabe que quase sempre é usado como objeto, né? Options tem um timeout também. No caso aqui eu vou querer que isso aqui pare a cada 10
milissegundos. Também options tem kill signal, beleza, segue kill, e options pode ser passado com esse parâmetro aqui. Sim, vamos executar aqui e ver o que acontece. É assim mesmo, a gente vai lembrando das coisas. É assim, beleza? SideQ, ele faz parte de uma lista de sinais, né, que são estritamente ligados a ambientes em Unix, certo? Ou sistemas operacionais baseados em Unix. E a gente tem uma tabela, né, de vários flags que fazem com que a gente trabalhe com processos externos, beleza? Ou até mesmo processos do nosso sistema, né? Ou até mesmo processos do nosso node, né? Beleza? SideQ é um deles aqui, mas você tem SideInt, por exemplo, que interrompe o programa, né? Tem um SideQ que a gente acabou de ver, um SideHap que ele termina, né, uma linha hang-up. Nós não iremos entrar em detalhes, né? Tem um SideABRT, ele é estritamente responsável por abortar um programa, e temos outros. Tem muito aqui, cara, muito. Não dá pra demonstrar isso pra vocês nessa aula de hoje, até porque não é tão interessante assim. Caso você tenha dúvida, basta acessar a documentação, tá ok? No caso, quando a gente tiver muitas variáveis de ambiente, né, a gente pode trabalhar com as cópias delas, né? A gente não vai entrar em detalhes também por essa questão, até por motivos óbvios, tá? Beleza? A gente ainda tem muito código para digitar e vamos fazer a comunicação entre processos a partir de uma variável, né? Beleza? Eu vou criar aqui com o meu vim um cara chamado parent, bem aqui embaixo, parent JS. Esse cara vai executar child process exec, como a gente acabou de fazer aqui. Esse exec ele vai executar um cara chamado child.js, que a gente ainda não criou, beleza? E eu recebo, vou criar aqui uma variável que vai receber um objeto, e nesse objeto eu tenho uma chave chamada imp, beleza? E essa chave ela vai receber um outro objeto que recebe uma outra chave que se chama number. Vamos quebrar aqui só para ficar com uma leitura bastante sexy. Fechamos. Beleza. Set out. Beleza, é isso aqui. Agora vamos tratar o erro, caso o erro ocorra. Agora sim, nós vamos lançar, tá? Não precisa colocar o... Não. Não vou lançar apenas o erro. Vou imprimir o código desse.
beleza? E agora venhamos com Cosolog. Esse exemplo aqui ele é demonstrado no livro Professional Node.js, tá? Fortemente recomendado pelo professor de vocês aqui. Caso ocorra, vamos finalmente usar o stder, beleza? E é isso aí, nós temos o nosso parent criado, tá? Agora nós vamos criar nosso child. Não confunda, isso aqui também é bastante eivado de confusão, porque eu estou usando um módulo, né, que se chama child process só para criar processos filhos. Não necessariamente, tá? Você está vendo aqui que eu tenho processos filhos, mas que independente de uma hierarquia, né, nós temos um parent e temos um child, beleza? Ficou claro? Vamos criar uma variável chamada number e ela vai receber process number. Vamos imprimir esse number para ver como é que ele chega aqui. E vamos fazer uma verificação. Esse cara aqui é bem provável que imprima como string, tá? Na verdade ele vai imprimir como string, beleza? E vamos brincar aqui com o number, vamos transformá-lo ele em inteiro. Que vai retornar que ele é um number, beleza? Se a gente for procurar lá number prototype, tem todo um aparato aqui de opções. Beleza, vamos lá, Node Parent. Vou listar aqui para vocês, né? Temos aqui a lista dos arquivos no diretório class 9 e eu vou executar o parent aí, tá? Node Parent JS. Caso não deu nenhum erro, né? Nós temos aqui o ambiente, né? 1, 2, 3. Poderia ser um número satânico aqui. Quer ver? Ó, imprimiu lá capitão. E ele foi passado como string, né? Aqui é claramente percebível que ele é passado como string, né? E aqui eu faço uma brincadeira com number aqui, transformando ele em inteiro, tá? De number para number, ok? Vocês perceberam como é fácil de trabalhar com variáveis de ambiente? Caso você tenha vários ambientes no seu sistema, você quer trabalhar, aí você quer usar determinado processo, né? Quer fazer determinada tarefa, né? Dividida entre processos e delegar essa tarefa para outros processos, né? Basicamente é dessa forma que você vai trabalhar, ok? Agora nós vamos criar de fato processos filhos, tá? A partir de spawn, que é um cara que vai melhorou pra você, tá? A sintaxe
Deixa eu criar aqui logo esse arquivo. Child process.js, tá? A sintaxe básica desse cara aqui é que ele faz parte de spawn, tá? Para eu fazer a execução desse processo filho, eu tenho uma sintaxe diferente, infelizmente. Spawn, né? Por exemplo, eu quero, sei lá, este. Legal que você pode fazer a lista disso aqui, né? Lista de quê? Sei lá. Não vamos fazer lista, não. Vamos fazer o tail. Tá, beleza? Esse menos F aqui. Beleza. System. Não, var www HTML index PHP. Pronto. Beleza. O spawn ele é responsável por criar processos filhos, né? Se você quiser escutar através de um evento chamado data, né? Lembra lá do event emitter? Pois é, esse cara aqui ele emite eventos com o event emitter, né? Pelo próprio fato dele ser um event emitter. Esse cara aqui, caso ele receba algum dado, né? Vou querer que ele imprima, beleza? Esse dado. Tail output. Caso algum erro ocorra, né? Nesse processo de data, aí sim nós separei um snippet diferente aqui, né? Porra! Erro. Beleza. Vamos executar esse spawn child process. Aqui a gente tem uma situação interessante, né? É que eu não terminei o processo caso isso aqui ocorra. E outra coisa, esses dados eles são passados como buffers, ok? Para a gente trabalhar com esses dados de uma forma mais fácil de ler, já que a gente não conhece hexadecimal, eu, por exemplo, eu sou péssimo em binário, eu vou converter esse cara aqui em string, beleza? Ele está escutando por eventos, né? Tanto que ele não finalizou o processo aqui, ainda está em execução, beleza? E a gente, por causa desse cara aqui, a gente pode enviar dados através de processos filhos, por causa desse cara aqui. Como assim, cara? Vamos criar aqui, né?
mais um arquivo chamado sending data child process. A propriedade stdin ela é responsável por receber inputs do usuário. Quem trabalha com linguagens de baixo nível como C ou C++, de nível intermediário, né? C ou C++, conhece bem esse cara aqui. E também conhece esse cara aqui, stdio, beleza? Vamos renomear esse arquivo aqui, tá muito grande. Vamos chamá-lo de +1. Yes, +1. Aqui eu vou fechar esse buffer. Beleza. Esse +1, ele basicamente vai receber um input. Aqui é a nossa primeira aplicação usando processos, né? E fazendo comunicação entre esses processos. Esse cara aqui, ele basicamente vai receber um input do usuário e vai somar com mais um, beleza? Vamos lá. A gente tem que disparar, né, o stdin, o stream stdin, né? E para fazermos isso, a gente tem que chamar isso aqui. Agora vamos lá. Toda vez que esse process ele é um objeto global, beleza? A gente não precisa instanciá-lo para fazer uso dele. Toda vez que ele receber um dado a partir do input do usuário, eu crio uma variável e preciso tratar esses eventos com try and catch. Vou passar o input do usuário, né, para um número. Seja, number receber psint, né? Essa variável que ela chega como string, né? Como buffer, na verdade, vai ser passado para string e vai ser passada como inteiro. Caso um erro ocorra, né, nós vamos tratar esse erro. Catch error. Tá faltando mais coisa ali no try. Já a gente volta pra lá. Gente, mil perdões pelo esse background aqui, viu? Isso aqui irrita qualquer um. Mas é o único recurso que eu tenho para ajudá-los. Se tivesse condição de pagar um estúdio, né, já teria feito isso por vocês, mas não tem. Então espero que todos compreendam. Ser pobre às vezes é foda. Beleza? Aqui eu incremento a variável, né? A variável que ela é incrementada com 1. Vamos testar isso aqui. Node plus 1. Beleza. Vou digitar 5. Não. Vou digitar 6.
Não, tá seco. De novo, não. Fiz merda aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Var number, data, staging, on data. Ah, tá. Sabe o que faltou, galera? Eu sou um animal mesmo. É que eu já tô injuriado com essas horas aqui. Faltou imprimirmos o nosso número. Faltou a bela e tão desejável impressão do número que o animal não soube lembrar. Tá? Ó, 6, 9, 90, 91, 89, 98, 99, 100, 101, enfim. Ele recebe e automaticamente ele incrementa. Beleza? Aqui o data aqui ele chega como buffer, né? Ou um octet stream, né? Ou binário, beleza? Ele chega como um buffer e aqui eu trato esse buffer, né? Passo ele como string e depois eu passo ele e jogo ele dentro de um número inteiro, tá? E a partir desse número aqui, né? A gente vai clicando, a gente imprime, caso algum erro ocorra, ele imprime esse erro, tá ok? Agora nós vamos criar um cliente de testes. Vamos criar um cliente de testes para esse nosso plus one. Isso. Nós vamos criar o plus one test.js. Será nosso cliente e o plus one será o nosso servidor. Beleza? Lembra da arquitetura cliente-servidor? Pois é, esse cara aqui vai ser nosso cliente. De hoje tá o bicho. Vamos fazer o record child process. Spawn. Beleza? Var child. Só uma correção. Em Spawn Child Process eu chamei isso aqui de list, né? Aqui poderia muito bem ser um comando ls, tá? Não list. Beleza? Que é tail no caso. Vamos criar uma variável, chamar a função setInterval, e a partir dela vamos criar as nossas coisinhas. Eu quero, né, um arredondamento, é óbvio, de um número randômico, né, entre 1 e 10.000, entre 1 e 100, entre 1 e 100, 10.000 fica muito grande. Quero que isso aqui escreva para mim, né, toda vez que fizer um input.
Também quero que stdout, uma vez que esse evento ocorra, ele é diferente do one. O once ele só executa uma vez e o one ele fica escutando, beleza? Temos o child client, né, to number with data, beleza, Creuza? E aqui temos 1 milissegundos para o intervalo, e quando um erro ocorrer, child error stder aqui sim, vamos, toda vez que o erro ocorrer, a gente chama o one ali e sim, vamos imprimir esse erro. Aqui basicamente nós criamos um número natural, randômico, né, menor que 100, beleza? Aqui a gente vê esse número como string para o processo filho, né, lá de +1, beleza? E aqui eu espero que o processo filho nos responda. Vou botar isso aqui, child respondeu o número randômico com, beleza? É forró, é água caindo, é desgraceira. Node, vamos lá, vamos executar o nosso cliente, +1 test, vamos ver o que é esse cara, ó. Bizarro, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. +1 test. Agora sim, respondeu 1 com 2, 6 com 7, 69 com 70, 38 com 39. Lembra que nosso servidor lá, ele retorna, né, um número incrementado, beleza? Aqui eu estou sorteando um número de menor que 100, né? Nunca vai dar zero, na verdade, entre 1 e 100, que vai ser incrementado, tá ok? Olha, 65 com 66, 99 com 100, 16 com 17, 28 com 29, 66 com 67. Ah, deu 0. Brincadeira, 0 com 1. Achava que nunca ia dar 0. É burrice, burrice. E vamos lá, se deixar a gente fica o dia todo só olhando para isso aqui. Beleza, deixa eu ver o que ainda falta. Ah, sim. A gente também, senhores, a gente pode receber notificação quando quando esse processo aqui, quando o child, por exemplo, ele finalizar. Sim, vamos ver aqui. Child terminou com o código. Vamos executá-lo de novo. Ué.
total de novo, ver o que aconteceu aqui de errado. Você pode receber a notificação aqui. Nesse exemplo, tá dando esse erro bizarro aqui, eu não sei nem porquê, né? Ou ele não tá finalizado com na verdade, esse exemplo aqui que foi dado aqui para vocês é quando o processo existir, né? Aí sim, se esse processo já estiver rodando, né? Deixa eu ver aqui se dá para fazer isso aqui. Se esse processo já estiver rodando, ele vai finalizar o processo, tá? Vamos testar isso aqui de novo. Vou criar até uma outra coisa aqui. Eu acabei de lembrar isso. Child plus one test. Node plus one test. Meu Deus. My God, o que será que tá acontecendo? Function code child. Tratar com o signal. O Ctrl C geralmente ele dá o seg kill, né? Então vamos ver se consegue. Não, ele faz o que eu tô querendo que ele faça, na verdade. Deixa eu ver aqui. Que bizarro. Node plus one test. Ele não imprimiu na hora de existir. Esse cara aqui, né? Ele quando o processo existe, né? Ele dispara um evento para o pai, né? Beleza? No caso, o pai da gente aqui seria um servidor, tá? Deixa eu ver aqui. É por isso que tá dando erro. Eu tô vacilando aqui, tô vacilando completamente. Completamente. Eu vou passar aqui, copiar isso aqui, né? Node plus one test. Vamos usar o Ctrl C. Meu, que bizarro.
Eu lembro de ter feito isso aqui e ter vou criar um exemplo mais simples. Esquece esses exemplos aqui. Vou criar um outro exemplo aqui usando esse cara aqui. Não é possível que eu esteja vacilando com essa merda aqui logo na aula. Exit process. Vou chamar spawn novamente a partir do require child process spawn, que é tudo culpa do PT e da Dilma. Child spawn, né, que vai ser um ls, por exemplo, que vai ser ls-a child out data console log data de filho, dado de filho, do filho, do child, child on, agora sim o exit. Meu, que bizarro aquele erro lá, cara, era pra estar funcionando. Vou ter que verificar com calma, né, que esse erro tá ocorrendo. Beleza? Child process terminou com o código. Vou deixar aqui. Code. Node exit. Vamos executar o exit. Putz, errei o nome. Exit. Olha só. Vamos pegar esse dado aqui, transformá-lo para string. A gente lembra do exemplo, mas não lembra de transformar essa porra para string. Beleza? Tem 36, né? 36. Deve ser o dado que foi passado lá pro child. Beleza? Eu finalizei com 0, né? Process exit 0. É o mesmo process de exit 0 que você usa para finalizar também esse cara aqui, ó. Node process dot exit. Você coloca isso de 0, ele finaliza, tá? Você finaliza o processo a partir desse cara aqui também. Ali é o REPL do Node. E a partir desses processos finalizados, você também tem o programa finalizado, a execução de determinada tarefa também finalizada. Beleza? Eu não sei porque cargas d'água, né, ao nosso querido e estimado sistema aqui deu problema para finalizar o processo, tá? Eu posso ter feito alguma cagada aí, que é bem óbvio, por isso que isso não funcionou como deveria ter funcionado, beleza? Essa música aqui está me atrapalhando. Você também pode finalizar um processo, né? Você pode também finalizar um processo com os sinais que eu falei lá do sistema operacional. É extremamente simples, né? Basta você fazer validações, né? A partir desses sinais, né? Por exemplo, a gente pode finalizar um processo com side kill, né? Por exemplo,
arquivo. Beleza? Pode finalizar o processo com isso aqui, com os outros sinais, caso tenha você necessidade. É bom que você dê uma lida na tabela de todos os sinais que a gente pode emitir em ambientes em Unix, beleza? Aqui você aprendeu, né, a trabalhar com comandos externos através do .exec, aprendeu a finalizar processos, né, a partir dos sinais, aprendeu também a finalizar processos a partir de determinado evento, por exemplo, com child kill, com exit, na verdade. Você também aprendeu a fazer comunicação entre processos e aprendeu também a perceber que os dados nessas comunicações são buffers, né? São text streams. Outra coisa interessante que faltou falar é que quando a gente tem comunicação entre processos, a gente tem um canal de duas entradas, beleza? Por exemplo, em aplicações web real time, né, esse conceito de canais duplicados, até mesmo triplicados, é bastante interessante. Por exemplo, o querido me esqueci o nome, me fugiu da memória o nome, que é muito usado na web. Caraca, mano, para fazer aplicações web real time, esqueci completamente agora. Tava até brincando com ele esses dias. Enfim, ele usa esses caras, né? Esse conceito de comunicação com canais duplicados, né? É o Socket I/O. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Valeu, galera. Nós acabamos a nossa aula. Infelizmente foi a aula mais comprida do nosso canal, né? Não tinha como fazer ela curta. Se desse ela pela metade, nós não iríamos finalizar ela completamente. Agradeço a todos pela sua paciência, pela sua perseverança. Se você já chegou até aqui, é porque você é guerreiro e é digno de admiração, beleza? Não deixe de curtir o nosso canal e nem de compartilhar nossos vídeos. Se você ainda não assinou, bem aí embaixo no nosso canal tem um botãozinho aqui dessa minha foto que eu tô rindo que sem ver o amanhã. Do lado dela tem um botão inscreva-se, beleza? Inscreva-se no canal, assim, dessa forma você ajuda-nos a manter esse canal e também a divulgar mais aulas, ou seja, a alcançar mais pessoas. Beijo no coração, até mais!